Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast A Evolução Natural. Hoje a gente vai falar sobre seguros, e não especificamente sobre seguro de vida, embora a gente tenha aqui e faz muito bem, mas a gente vai falar também sobre seguros de empresas, né, que tem crescido muito, principalmente algumas modalidades. E para isso eu trouxe aqui o nosso sócio, Lipe Vilela, que é responsável pela área de seguros. Seja bem-vindo, Lipe. Muito obrigado, Rebeca. Super feliz de estar aqui. A gente tem uma interação super boa. Dá parabéns aí pelo podcast que está bombando. Ai, Todo que mundo bom. falando. Primeira vez sua aqui, então a gente vai arrasar. Vamos fazer várias aí e vai quebrando o gelo. Vamos. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da área e contasse um pouco o que tem disponível aí para os nossos clientes. Eu tenho 20 e poucos anos de mercado. Comecei com isso com uma corretora boutique, bem aquele negócio que a gente gosta aqui na Galápagos, na Galácticos, que é a sensação de qualquer colaborador de falar com o dono, de ter a prestação de serviço muito próximo. Então, tive por algumas corretoras passagem como sócio, como fundador. A última delas foi na DOR Consultoria, que é do grupo Redditor São Luís, e foi um boom na minha vida, porque eu saí de esses atendimentos bem personalizados para alguma coisa já com 800, 900 colaboradores. Em 22 eu resolvi me desligar da DOR e aceitei o convite do Carlos Fonseca aqui para montar esse viés, essa frente de seguros, porque ele já entendia desde o início da Galápagos que deveria haver, porque é um braço onde fideliza os clientes, você traz alguns serviços que hoje são fundamentais, não só para empresas, como você falou bem no começo, a gente também tem uma frente grande aqui, um trabalho com a WM, com o MFO ali, com a Mari, com o Arnaldo, para trazer também sucessão e seguro de vida, mas no final do dia a gente está aqui para complementar todos os serviços da Galápagos, trazendo segurança com simplicidade. Legal. Bom, até para explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, né, o contexto das nossas soluções interconectadas, a gente fala muito no final do dia de conectar quem tem capital com quem precisa de capital, né? No final, a gente está falando da conexão entre a nossa área de wealth com a nossa área de investment bank. E aí, eu queria que você explicasse como que o seguro orbita essa relação, né, desses clientes, pessoas jurídicas que estão dentro dessas áreas. A gente tem muitas frentes, né? Não só no IB, mas também na WM, que nem eu falei no MFO, trata-se ali da mesma coisa. Por quê? O IB tem muitos contatos diretos com empresas, né? Pela própria operação. E a WM tem 8 mil, acho, se eu não estiver desatualizado, clientes ativos aí, pessoa física, vamos dizer. Então, com De isso... altíssima renda, né, ultra Exato. high. E sabe que o foco, às vezes, não é nem aquela coisa que você, às vezes, você está com o dono ou com o CEO, é diferente. Porque o nosso contato, como a gente atende muito pessoa jurídica, às vezes é com o CFO e é com o RH. Então, a gente tem uma carteira grande aqui dentro da WM, que a gente explora dentro desse ecossistema, que é muito boa, porque nos traz aí pessoas físicas para falar de empresas. E no IB é um No final pouco do dia, diferente. sempre atrás de uma PJ tem uma pessoa física, né? Exatamente. Óbvio. Então, esse acesso, essa confiança que já está... Estabelecida no patrimônio da pessoa física, você estabelece também para os Exato. A seguros que gente tem orbitam. vários advisors aqui que estão em contato diário e cuidando ali do que o cara quer deixar para a família, o conforto dele, né? O dinheiro dele, o investimento dele. Então, a gente consegue sim fazer com que tenha mais uma tranquilidade na contratação de seguros, porque seguro, hoje em dia está muito em voga. Ontem eu tive com o presidente de uma grande seguradora, fiquei a tarde inteira, e na hora que eu cheguei, o final do assunto ali não era nem falar de corretagem de seguros, mas eu cheguei lá e foi super prazeroso, porque ele falou, pô, pro Lipe eu tenho que esticar o tapete vermelho, porque realmente a gente é o comercial das seguradoras. Então, a gente está mantendo um contato muito próximo, mais que nunca. A bandeira da Galápagos, que deve muito a você aí, ao seu trabalho com a tua equipe de marketing, que está sendo excelente nos últimos quase 2 anos, está fazendo uma grande diferença nas seguradoras. A gente está tendo muita abertura, as seguradoras estão customizando os produtos, estão colocando a parte técnica para conversar, o que há 5 anos era fora da realidade.
Então, é assim que a gente está trabalhando e está indo E para quais frente. os seguros que estão permeando esses clientes, pessoa jurídica hoje? A gente também tem a possibilidade de criar coisas não padronizadas? Fala um pouco desses seguros padronizados e o que, que seriam os seguros não padronizados. Porque pelo que você me falou, as próprias seguradoras estão, vamos desenhar aqui alguma coisa, né? Exatamente. E tem facilitado muito a gente ter conseguido aí, no decorrer aí, a gente está aqui dentro da Galápagos Vivo, na corretora, desde final de 22, né? Você ainda estava na WM e a gente Uhum. se conhecia e trocava um pouco ali, mas óbvio que a gente começou a trocar muito mais depois que você voltou e fazendo o trabalho que você está fazendo. Mas assim, a customização dos produtos até de prateleira estão sendo bem aceitas nas seguradoras. Um grande negócio, uma grande frente que a gente tem aqui é abrir a cabeça para olhar alguns produtos que eventualmente foram declinados pelas grandes corretoras. A gente está falando de multinacionais aí, não vou nem mencionar nomes, mas Claro. as grandes. Então, as grandes não estão conseguindo enxergar um mercado grande que existe para trazer seguro garantia, por exemplo, que está em voga, né? Garantia judicial ou qualquer outro produto. A gente tem conseguido trazer novidades, mesmo em produtos que já eram de prateleira. A gente está conseguindo fazer com que a coisa aconteça, mesmo tendo sido declinada por várias vezes. Então, assim, o mercado mudou bastante de 7, 8 anos para cá, e a tendência é cada vez mais, né? Tanto é que eu acredito que o custo dos seguros em alguns ramos, por exemplo, garantia, já foi 4, 5 vezes mais alto. Está caindo muito, a concorrência tá trazendo para um custo surreal. E agora a gente tem uma frente da securitizadora que o Roberto Takatos está tocando aqui, super bem tocado, e pode ser até uma solução para médio e longo prazo aí, de frentes junto às seguradoras e aos clientes que estão sem limite. Está acabando o limite para algumas operações. O cara já chegou no top pagando muito pouco. Então, essa roda tá girando de uma forma diferente. E, óbvio, depois da pandemia, as pessoas, né, as empresas estão enxergando as dificuldades que sofreram ali. Né? Não só a gente trabalha muito com benefícios. Hoje, mais de 55% da nossa carteira é benefícios, a gente está falando de saúde, vida e odonto, então é vida, é uma coisa sensível. E E sofreu muito na é pandemia, isso que eu ia né? falar, pós-pandemia as pessoas foram embora. Eu mesmo, cheguei na minha empresa, faltavam ali 30 pessoas. Você fala, cadê? Foram embora. Eu fui um dos primeiros afastados na pandemia, uma curiosidade, porque falava, bom, tchau, Lipe, você vai morrer e é isso que vai acontecer. No começo era muito triste, e o pessoal ficou muito assustado. E agora a gente está colhendo frutos aí do pós-pandemia, se é que acabou a pandemia, nesse sentido. Mas ficou Então, mais caro pós-pandemia o seguro vida para as empresas? Não o seguro vida, né? Essa coisa da vida que é plano de saúde, odonto e a própria vida. o plano de saúde, com certeza, ele teve um agravo, está tendo uma série de problemas, assim, reajustes acima de 30%, é uma recorrência isso, a gente está trabalhando que nem louco, mas está conseguindo resolver. Mas os outros seguros eu não vejo como assim aumentou o valor do seguro, e sim as pessoas, os empresários estão entendendo que aquele seguro precisa ser melhor desenhado. Aquilo que ele tinha a R$ 1.000, pô, será que não vale a pena eu ter a 1.500, vamos dizer? Estou falando Mas valores, estou obviamente, muito mais, mas por um com uma desenho garantia muito mais melhor. robusta ali. Existem cláusulas, né, dentro das apólices de seguro, por exemplo, uma cláusula de rateio. Então você tem lá R$ 100.000 de cobertura, R$ 1 milhão da cobertura de uma caldeira, vamos dizer. E aí você, quando foi desenhar aquela apólice anos atrás e vem renovando, só porque o corretor é teu tio, é teu primo, ou é muito amigo seu, você vem renovando da mesma forma. E aí você tem um problema que é essa cláusula, por exemplo, que se não tiver super bem desenhada a apólice, se não tiver com os valores a IS correta, né, IS é a importância segurada, você pode ter um problema. Então, em vez de você receber R$ 1 milhão daquela cobertura de caldeira, por exemplo, você vai receber 800, 700, 500, 100 ou nada. Porque
Aqui, você às não tem vezes, o desenho muitas correto. vezes, o corretor, como você mesmo falou, é só uma pessoa que às vezes é do círculo social, Uhum, mas não está entendendo o negócio em si, entrando na operação, uhum. para entender que aquele empresário precisa muito mais do que só uma renovação do seguro para aquela caldeira, né? Então, A última coisa que tem a que gente faz entender do aqui é negócio, isso. A né? gente não está aqui para renovar o seguro de qualquer empresa ou de qualquer pessoa física, né? A gente está aqui para trazer a tranquilidade, tirar ali, dar uma desafogada no RH quando se trata de benefícios, né? O RH não tá na empresa para ficar olhando só seguros ou perder muito tempo com É, isso. RH tem que estar focado em talentos e cultura. Deixa quem Exatamente, entende, né? exatamente. A gente faz esse trabalho, entendeu? Inclusive a gente absorve trabalhos da seguradora quando tem algum tipo de sinistro. A gente faz coisas aqui que a seguradora deveria fazer, mas a gente faz para agilizar na hora do sinistro. Porque a gente costuma demonstrar o nosso trabalho mesmo, primeiro, Na hora dos problemas. O sim, seguro é feito para não usar, mas na hora que é, usar tem que ser perfeito. perfeito. É esse o raciocínio, é isso que a gente tenta fazer aqui. E graças a Deus está dando muito certo. Bom, a gente falou bastante desse seguro, né, de saúde, do benefícios aqui para as empresas, mas eu queria que você também trouxesse os seguros financeiros e patrimoniais que a gente tem, como que a gente olha e identifica, até para quem está ouvindo, possa se identificar com o que a gente oferece, mas até para quem já tem, olhar para o que ele tem enquanto serviço e pensar, talvez, fazer as perguntas certas para a pessoa que atende ele, né? Porque é isso, o corretor vem e fala, eu tenho isso aqui para sua caldeira, mas ele nem sabe se aquilo ali é bom ou não. É quase como um investimento. Às vezes as pessoas oferecem um investimento pra gente e a gente não sabe se é bom ou não, porque a gente não tem todo o contexto ali econômico, a gente não tá vivenciando. O seguro também é muito técnico. Uhum. Quais são, né, assim, as coisas que as pessoas precisam olhar para ver que aqueles seguros patrimoniais e financeiros são corretos, de fato, para o que o empresário precisa? Sim, no decorrer desse tempo que a corretora existe, a gente comprou duas corretoras. Então, com isso, veio uma carteira vasta aí de, sei lá, 20 anos de clientes. É, a gente tenta sempre fazer com que, primeiro, né, prospecções, tá? Quando a gente pega aqui algumas apólices antigas já desenhadas, a grande maioria tá tudo errado. O cara tá pagando por É igual uma carteira de terremoto, investimento que às vezes vem pra o gente cara tá bem pagando por errada. algumas coisas que nem precisaria pagar. Tá lá, tudo desenhado, tudo errado, é um roubo gigante, o cara não teve sinistralidade, sei lá, tá tudo errado. Dentro da nossa carteira, a gente tenta sempre evoluir, não só em custo, custo já foi. Obviamente que a gente tem que estar na mesma página e tentando melhorar esse custo com um desenho mais aprimorado. A gente traz, junto de novo com aquele trabalho de customização nas seguradoras, para que traga o melhor produto sempre. Existem muitas atualizações no mercado e a gente está sempre em dia com essas atualizações para trazer o melhor e ainda algumas coisas que não existem. A gente está trabalhando em off em alguns produtos que não existem no mercado, porque para causar exatamente esse impacto, esse diferencial no cliente final. As empresas no Brasil, a cultura do seguro no Brasil ainda está distante dos Estados Unidos, né? Eles têm ali uma série de catástrofes naturais e que a gente, graças a Deus, não tem. Então, eles estão mais É um acostumados na mercado bem mais contratação. maturado lá, né? Muito mais, em todos os aspectos, né? Até mesmo o desenho de apólices. A gente tem ido para fora, às vezes, enxergar algumas coisas que existem fora, trazer aqui. E é engraçado, porque tem seguradoras multinacionais que não pegam o exemplo de fora e trazem para cá. Então a gente está mexendo bastante com esse mercado, a gente está, de novo, muito próximo das seguradoras. A bandeira Galápagos está fazendo com que a gente tenha uma facilidade de penetração e, graças a Deus, tá indo tudo super bem. Você puxou em algumas respostas sobre seguro garantia, que realmente virou uma tendência. Queria que você explicasse um pouco o que que é, mas até focando na garantia judicial. A gente tem visto muito isso acontecer, né? E a gente faz muitas operações de crédito Uhum, também, né? Tem uhum. garantias ali. Então, explica um pouquinho para quem está ouvindo pra gente. Não, isso é uma ferramenta fantástica. Você consegue, vou dar um exemplo bem raso aqui, né? O garantia judicial, você consegue pegar uma empresa que tem, vamos colocar em valores, aí, 10 milhões ali depositado em juízo e já existe jurisprudência, os juízes já entendem, obviamente que você precisa chegar com uma seguradora de primeira linha,
uma seguradora recente ou que não tenha muito histórico, o juiz de cara nega. Entendi. Então, mas em 99% dos casos, o judiciário está aceitando essa garantia de seguro, uma apólice de seguro, que você troca ali 10, 15, 20, quanto for. Ao invés de depositar 10 milhões em juízo, faz uma apólice de seguro, é Tem isso? as duas frentes. Ou você, no início do processo, já oferece uma apólice como garantia e, de novo, a aceitação, a jurisprudência é muito grande quanto a isso, então tudo certo. Ou você tem uma ação já há muito tempo, seja trabalhista, o que é que seja, e você oferece a troca. Então você tem lá um dinheiro parado, dinheiro que poderia estar sendo investido aqui na Galápagos, né? Ou Rendendo, né? rendendo, ou você investindo na sua própria empresa para ela crescer e não tomar dinheiro no banco caro. São as duas grandes frentes aí do garantia judicial. Você consegue ou trocar ou dar de imediato uma apólice de seguro ao invés de despender daquele dinheiro. Desembolsar dinheiro é Exatamente, caro, né? O exatamente. capital próprio é o capital mais caro que tem, né? Então, Perfeito. fazer dessa forma é muito mais inteligente, mas eu tenho certeza que a maioria não sabe que existe essa possibilidade, né? Porque para isso precisa de alguém identificando essa oportunidade. Às vezes os próprios advogados não sabem que existe, eu imagino. Assim, depende muito dos interesses envolvidos naquele momento, né? O advogado, todos sabem, se não colocam, às vezes é porque vai dar um trabalhinho a mais, Entendi. alguma coisa do gênero, mas está muito em voga. Por exemplo, operações que saem aqui do IB, né, que você precisa de algum tipo de garantia, seja ela qual for, o seguro garantia ele se adequa, não só o garantia judicial. É que existem tantas frentes de seguro garantia que se a gente for falar aqui, a gente vai precisar gravar uns 20 podcasts aí. Eu estou super à disposição. Mas eu acho que é isso, justamente personalizar para o que o cliente precisa. Sim, exatamente. Acho que só uma coisa, porque eu sei que a gente está com o tempo aí, daqui a pouco estourando, é importante a gente dizer que a corretora de seguros ela veio muito com um braço da Galápagos para fidelizar, para trazer uma prestação de serviço para aquele cliente Galápagos, para aquele contato comercial da Galápagos, ou às vezes a gente tem fechado alguns negócios até indicação de indicação. Então, assim, Sim. é muito legal isso. A gente atende a todas as frentes, seguros financeiros, como garantia que você acabou de falar, benefícios, RE, que é ramos alimentares, qualquer tipo de seguro que tenha qualquer tipo de frota, multirrisco, o cara tem uma indústria, e aí vai. Então, assim, a gente atende em todas as frentes. Eu queria só deixar aqui isso para a turma que está assistindo a gente saber e não limitar apenas a um seguro garantia ou a benefícios. Eu vou aproveitar para deixar aqui no link do YouTube o nosso site, bem na parte de seguros, para as pessoas conseguirem entender mais, né, quais são os seguros que a gente faz, que obviamente ali está mais de prateleira, mas acho que é importante elas entenderem que no final do dia tem que sentar, a gente vai entender o que precisa, a gente tem muito esse DNA de construir o que o cliente precisa, né? Os seguros veio realmente para orbitar os principais serviços, né, de investment bank e wealth, criando ali soluções que são realmente o que o cliente precisa e acaba fidelizando, por óbvio, né? O corretor de seguros nunca teve tão em voga como hoje em dia, né? As seguradoras estão se aproximando de todos os corretores, pequeno, médio, grande, sabe que é o canal comercial deles, não adianta. E outra, é quem desenha o risco. É um intermediário completamente necessário nessa logística aí. Isso é importante. O corretor de seguro tem que entender do risco do negócio. Então não adianta você ligar e fazer com uma pessoa qualquer ali pelo WhatsApp para renovar isso, se ela não entende os riscos do seu negócio. Não vai sair uma pólice que realmente atenda o que você precisa. Então a pessoa física sempre teve isso muito claro como uma despesa a mais, mas não só na física como na jurídica. Você pega uma empresa, por exemplo, que não tem uma sucessão, que não tem um seguro de vida bem feito para os sócios, Quebra uma empresa. quebra a empresa. Não só a saúde financeira da empresa, mas o vida entra em várias frentes, né? Se for pensar, vamos falar de pessoa física aqui também, na hora que morre um pai de família, que é o cara que está munindo a família ali todo mês, como é que a família vai fazer para ter acesso? Não consegue pagar o cartão do mês que vem. Não consegue pagar o inventário O para poder liberar inventário, o dinheiro, as né? despesas todas, né? E às vezes envolve imóveis, não tem dinheiro para pagar esse tipo de despesa com impostos, etc, etc. Isso, obviamente, que se aplica também às empresas, né? As empresas que não têm os seguros muito bem desenhados pelo corretor de seguros, de novo, vendendo meu peixe aqui, vai ter sim um problema, porque
por mais que ache que está coberta ali, se não tiver muito bem feito, muito bem desenhado, vai ter um problema no futuro. É um mercado muito grande, vem crescendo 12, 13% ao ano, de um modo geral, todos os ramos. Então, assim, tem muitas frentes, tem muita empresa, muita pessoa física descoberta. O seguro de vida, por exemplo, você pode ter vários. Eu tenho, sei lá, acho que no mínimo uns 6, talvez, né? Não tem problema. Sim. Eu aconselho sempre a não cancelar. Se você tiver como, pagando Mantém. esse prêmio, mantenha. Ah, não, troquei de empresa, essa empresa tem um seguro de vida, eu vou cancelar o meu. Não faça isso. Mantenha se você puder. Porque a longo prazo você vai ter isso de volta, vai trazer tranquilidade, né? É um complemento da sua renda, querendo ou não. É verdade. Defende e blinda. Bom, mas assim, pegando um pouco do histórico do mercado de seguros e principalmente de pessoa física, para a gente olhar um pouco para o futuro, eu acho que teve um momento, como também teve até se a gente fazer uma analogia com o mercado de previdência, né? Ficou um pouco queimado, muito em função das instituições financeiras terem vendido de uma forma errada. Uhum. Vou te dar até um exemplo que acaba sendo de pessoa física, mas uma vez meu pai fez um seguro de cartão de crédito, me deu a pólice para eu ler, e tava lá que a gente só ganhava, era, sei lá, uns 15 anos atrás, 300 mil reais que ele ganhava se ele morresse em transporte público. Então era o si do si do si. Nunca foi vendido para ele como se ele morresse em transporte público. E coisa que meu pai não anda mais de transporte público. Então, assim, completamente mal vendido. Meu pai estava pagando por algo que achava que ia dar uma segurança para a família e não estava dando. Então, assim, os seguros pelas instituições financeiras foram muito mal vendidos porque não foram por pessoas especialistas em risco, especialistas no patrimônio, fazendo um planejamento patrimonial, tanto da empresa, né, quanto da pessoa física. E aí a gente viu o mercado evoluindo muito e hoje a gente consegue ver que está conectando mais com o planejamento financeiro, mas eu queria te perguntar, até para a gente finalizar, afinal de contas, o nome do nosso podcast é a Evolução Natural, como que você vê a evolução a partir de agora natural do mercado de seguros? Bom, primeiro falando um pouco aí do que você acabou de falar, né, do seu pai, por exemplo, os seguros podem ser desenhados para um fim ou um pouco mais abrangente. Por exemplo, eu andava de moto até pouco tempo atrás. Eu tinha um seguro específico para moto. Como tem pessoas que fazem seguros específicos só de acidente. Isso. E aí vai. Eu acho que a evolução do mercado segurador, ela já vem aí há pelo menos uns 5 anos, ou um pouco mais talvez, entendendo o canal do corretor de seguros, né? Do lado do segurado, que é o cliente final, do lado da seguradora e do próprio corretor que vem se aprimorando aí, vem estudando um pouco mais, vem entendendo um pouco mais o risco. Antigamente era mandava um e-mail, negou, tá negado. E acabou, e todo mundo ia dar negativa. Todos os outros corretores que vão passando aí nessa cadeia iam dar a negativa. Hoje em dia, tem que bater um pouco mais, tem que entender um pouco mais e brigar um pouco mais pelo teu cliente final, porque ele já está sofrendo, né? Quando ele te procura, se ele já teve um outro corretor, ele já está ali com a água no pescoço, Exato. entendeu? Tem algumas... Se ele está buscando seguro é porque ele está com alguma dor, né? Sim, o que tem acontecido muito é na parte de seguros financeiros, por exemplo. Eu já tenho um seguro garantia na seguradora X, na Y, agora eu quero ver a Z. E aí você vai e abre mais limites, mais frentes para esse segurado que está desamparado. Porque, a grosso modo, existem muitos corretores que têm exclusividade ou parceria mais estreita com essa ou com aquela seguradora e para por ali. Eu acho que a evolução do mercado vem aí, entendeu? Pessoas mais qualificadas, menos a rotina, aquela coisa menos que... sistema, aprovou e dá aqui a pólice. Não, isso aí não funciona. Acabou. Isso aí não funciona. Não funciona, nunca funcionou para mim. A gente sempre teve uma aproximação com as seguradoras, nunca como hoje a gente tem, né, aqui na Galápagos, de fato, pelos nomes envolvidos, por tudo que a gente está fazendo, né? A gente tem aí 5 anos de Galápagos, 2 e pouco da corretora, e as coisas estão acontecendo, a evolução é
é natural, né? Então, acho que é bem essa batida da Galápagos. Bom, Lipe, muito obrigada. Acho que deu para entender um pouquinho, né, do que a gente faz aqui. Que obviamente a gente tem os seguros de prateleira, que são os benefícios patrimoniais e financeiros, mas mais do que isso, a gente constrói junto, entende o risco. O corretor de seguro é muito mais do que a pastinha com o A sistema. cada ano, né? Exato. Ela só aparecia anualmente. Ele entende realmente o que precisa, junto, né, com todas as pessoas ali do negócio que são pertinentes. Então, eu queria te agradecer. E a gente vai falar mais, porque eu acho que tem aqui um lado também de pessoa física que é importante, que teve ali seus momentos ruins em função das instituições financeiras, mas que tem voltado com tudo e a gente precisa olhar. Eu sou fã de seguro, eu tenho também, eu acho que é uma compra de patrimonial importante no momento, por exemplo, que eu tô em construção, mas caso aconteça alguma coisa, neste momento eu já tenho compra de patrimônio antecipada, né? Eu acho que é assim que as pessoas deveriam olhar o seguro, né? Talvez o nome seguro ficou um pouco queimado e eu acho que a gente precisa desmistificar. Consultor, né? Consultor virou moda, então... Exato, e melhorar isso. E estamos aqui para fazer a evolução natural também do mercado de seguros, né? É isso aí. Acho que faz parte do planejamento financeiro de qualquer empresa, de qualquer pessoa física, né? Bem as frentes aí que a Galápagos tem como premissa, então estou super à disposição. Adorei participar, podem me convidar várias vezes, eu vou vir em todas. A gente está no mesmo prédio, a gente se dá super bem, então estou super à disposição. Obrigado. Fechado, muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar todos os episódios no nosso YouTube e no nosso Spotify. A gente se vê no próximo. Até lá!